Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Boa segunda-feira, hoje dia 14 de fevereiro de 2022. Vamos continuar com a nossa série aqui, né, do estabelecimento anglo-americano, tá? O segundo vídeo do livro do Carroll Quigley, um historiador muito importante que abre realmente, né, fala real pra gente qual que é a estrutura de poder aqui que comanda a Inglaterra e, por consequência, uma parte enorme do mundo, por consequência do ex-império britânico que, né, ainda se manifesta. Esse livro aqui, de certa forma, é uma continuidade da última série que a gente fez do livro O Estabelecimento Secreto Americano, da Ordem Skull and Bones. Então, primeiro a gente falou lá dos Estados Unidos, aqui a gente fala de um maior ainda que engloba também aquele, tá bom? Então a gente está num processo aqui de deixar claro para vocês quem são os dominadores do mundo aí, desse mundo tenebroso. Bom, primeiro, né, antes da gente continuar aqui, eu vou falar para vocês dos meus quadrinhos. Hoje, vamos inverter aqui, né? Geralmente eu começo sempre com a Aurora, então vamos inverter a ordem aqui. Vamos começar, olha. Então, primeiro, Knock Me Out, tá? Uma história incrível que eu escrevi, um romance que se passa no mundo do MMA. Misturar luta com romance funciona, dá certo, tá? Então, uma homenagem aos filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Tem trilha sonora lá no Spotify, tá imperdível. Tem o quê? Um outro dia, esse aqui eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, tá? Uma história sobre tudo aquilo que o jovem tem que enfrentar hoje em dia, como droga, sexo, política, lacração, tá? E visto também sempre com um elemento sobrenatural, tá? Não vou dar spoiler para vocês, mas é uma história muito boa, incrível. Temos aqui o Comunhão, aqui um suspense com terror psicológico, onde o bicho pega, pessoal. Tem decapitação, correria, mas claro que com uma mensagem sempre né, vamos dizer, redenção no final, de como você encarar o mal e vencer o mal, né? Então, eu brinco que é o meu livro de Jó aqui, porque a Amy, a protagonista, ela sofre pra caramba, mas no final, né, tem a resiliência de vencer sem perder a fé e a esperança. Então, muito bacana. E a gente tem a trilogia aqui, Aurora, Caos e Ômega, incrível, tá, pessoal? Onde tudo que a gente fala aqui no canal dessa questão de vários níveis, né, do científico, do político, do espiritual, sobre né, esse sistema de poder, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética. Mais claro que com muita ação, que, né, com personagens incríveis, com muita emoção, tá? Então aqui, pessoal, já muita coisa, né, já tá colocada aqui, tá? Grande Reset está colocado aqui, Pandemia está colocado aqui. Não perca, tá bom? Então, olha, esse material, pessoal, de primeiríssima, tá? Todos com mais de 100 páginas, todos com, né, feitos por grandes artistas que eu contratei. Você pode adquirir facilmente entrando em contato comigo, tá? Não pela Amazon, diretamente comigo. É assim, eu mando uma dedicatória para vocês. É só entrar em contato através dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Tem o link da página do Aurora HQ no Facebook, do meu Instagram e também um e-mail. Se você não usar redes sociais, você pode mandar um e-mail para mim. Vai ser um prazer falar com você. Eu envio para qualquer país, para todos os estados do Brasil, tá bom? O que mais? Aqui também tem os links das páginas do Rumble e do Odyssey, que são outras plataformas de vídeo, onde eu posto o que não dá mais para postar aqui no YouTube, como por exemplo, né, semana passada, na terça, eu subi um vídeo sobre o apanhado das últimas semanas e talvez essa semana eu tenha que fazer um outro, porque não está dando, acho que, mais para esperar a cada 2 semanas, porque tem muita coisa acontecendo, né? Mas enfim, vamos ver. Mas esses vídeos, então você assiste lá no Rumble e no Odyssey, é só clicar. Ou também pelo Subscribestar, que é a plataforma de quem quer se tornar um apoiador do canal. Se você gosta do canal, se você usufrui do canal e quiser se tornar um apoiador, é só entrar no link e, né, vir fazer parte da galera que já é apoiadora, que eu agradeço demais. Muito obrigado a todos vocês, tá? Bom, pessoal, vamos começar então. Olha só. Semana passada, né, a gente parou aqui, ele, né, estava primeiro fazendo uma introdução
sobre o tal do grupo, né? Lembra? Vamos recapitular rapidinho. Então, lá nos Estados Unidos, né, lá na Skull and Bones, aquela sociedade secreta na Universidade de Yale, o apelido era o quê? Era a Ordem Skull and Bones. Então, aqui, né, essa sociedade secreta fundada pelo Cecil Rhodes, que era um magnata, né, que era, na verdade, um teste de ferro pro Império Britânico, né? Ele fundou uma sociedade secreta exatamente chamada, né, tinha círculos, aqui ele já, né, ele explica pra gente, tinha o primeiro círculo interno, que eram os eleitos, depois o círculo mais externo, que eram, vamos dizer, os auxiliadores, enfim. E eles eram baseados o quê? Aonde que eles, vamos dizer, doutrinavam os jovens, né? Onde que eles faziam a peneira dos jovens, vamos dizer assim, das melhores mentes da Inglaterra, era lá na faculdade All Souls, tá? O vídeo passado eu esqueci, né? College em inglês é faculdade. Então, na Universidade de Oxford, você tem várias faculdades dentro da Universidade de Oxford. Então, a All Souls College, que é a faculdade de todas as almas, olha que interessante o nome, né? All Souls, todas as almas. Era a faculdade onde eles pegavam quem já tinha se formado. Você só podia ter gente graduada, entendeu? Então você já tinha que ter se formado em algum das outras faculdades e aí eles te selecionavam para você ir fazer uma pós-graduação na All Souls e aí, enfim, é um processo de uma seleção, né, exatamente dessas melhores mentes para eles utilizarem essas pessoas dentro dessa estrutura de poder, né? Então, a gente terminou, né, a semana passada exatamente nessa parte aqui, no sétimo testamento dele, tá? O Cecil Rhodes, ele fez 7 testamentos, pessoal, ao longo da vida, tá? E o primeiro testamento que ele fez, para vocês terem uma ideia, ele tinha 24 anos, tá? Então você vê que era um cara que já pensava, né, a longo prazo. E basicamente é isso. Então a gente terminou falando assim que ele queria criar uma sociedade secreta nos mesmos padrões da ordem jesuíta, tá? Porque a ordem jesuíta basicamente é o serviço de inteligência da Igreja Católica, né? Então ele falou, não, eu quero estruturar, né, a minha sociedade secreta no mesmo padrão, tá, dos jesuítas. Então ele fala que a referência aos jesuítas como modelo para a sua sociedade secreta é encontrada no livro Confissão de Fé, onde o Cecil Rhodes escreveu 2 anos depois de ter escrito o Primeiro Testamento, então em 1875. Tá? E nesse livro, Confissões de Fé, ele delineia os tipos de pessoas, né? O tipo de personalidade, as características que essas pessoas teriam que ter para serem bem, vamos dizer, para serem usadas de forma positiva, né, segundo a visão deles, na sociedade secreta deles, entendeu? Para eles serem úteis, né? Então, né, ele fala assim, né, homens de habilidade e entusiasmo que, vamos dizer, encontram todo tipo de forma, né, para servir o seu país dentro do atual sistema político, né? Então são jovens capazes, recrutados de escolas e universidades, homens, né, de riqueza, tá? Que talvez não tenham um objetivo claro na vida, talvez herdados, né? Então ele está basicamente assim, olha, a gente pega a playboyzada, que é muito dinheiro, né, herdado, mas talvez eles estão sem propósito, estão sem objetivo, e então obviamente a gente vai dar um objetivo para eles, né? Então são, né, filhos jovens, né, esse pessoal jovem, com, vamos dizer, esses herdeiros, né, com muitas aspirações, né, o pessoal assim, cheio de empolgação, né, mas ainda ignorante, né, ingênuo, vamos dizer assim, né? Então a gente vai o quê? Vamos dar uma formação mental para essa galera, né? A gente vai meio que doutrinar e vamos usar esse pessoal. Quem mais, né? Que outros tipos de pessoas? Então, homens ricos, né? Que de repente as carreiras foram, vamos dizer, interrompidas por algum grande desapontamento, né? Alguma
qual que é a palavra em português? O cara ficou, por algum motivo na carreira, vamos dizer, desapontado, né? Então, esse cara tem uma boa oportunidade da gente utilizar, né? Porque ele, de repente, ele tava, né? O pessoal chama de avião, né? O cara tava numa ascendência, aconteceu alguma coisa, né? O cara meio que quebrou a cara, tá magoado, tá frustrado, né? Então a gente vai pegar, é nesse momento que a gente pega o cara, né? Pra a gente, né, utilizar ele. E de qualquer forma, né? Ele fala assim, e isso é para ser um tipo de irmandade religiosa como os jesuítas, tá? Então, como a gente tem que criar nessa sociedade secreta como se fosse uma igreja que funcione como a extensão do Império Britânico. Então, pessoal, não é simplesmente um clubezinho de associados, de amigos, não. Ele fala, a gente tem que incutir nessas pessoas um fervor religioso. Né? Para o quê? Para servir não a Deus, mas ao Império Britânico, a extensão do Império Britânico. A gente não pode esquecer da questão do elemento da maçonaria, tá? Que o Carroll Quigley, ele evita tocar nesse ponto, né? Mas o Cecil Rhodes era maçom. Né? Então, é exatamente para dar esse cunho que o cara vai obedecer a agenda da nossa sociedade secreta. Entendeu? O cara tem que se comprometer. Ele fala, inclusive, né, o termo religioso é para dar esse cunho mais profundo, né? Não é simplesmente, não, vamos ajudar, né, uma boa causa, sei lá. Não, o cara ele tem que acreditar, né, naquilo que ele está participando. Tá? Então ele fala, né, o Carroll Quigley continua aqui, olha, em cada um dos seus 7 testamentos, o Rhodes, né, ele, vamos dizer, confiou em um grupo de homens, né, de pessoas que ele selecionava para o quê? Para conduzir os seus propósitos, tá? Então ele fala, no Primeiro Testamento, né, como nós vimos, as pessoas, né, que ele confiou lá no que ele escreveu, como se fossem os herdeiros, né, mas era, enfim, as pessoas que ele colocava, né, no Testamento. Então o Primeiro Testamento era o Lord Carnarvon e o Sidney Shepherd. Tá? No segundo, né, que é de 1882, os seus... Né, as pessoas que ele confiava, né, que ele colocou lá no testamento, era o seu amigo N.E. Pickering. E no Terceiro Testamento, em 1888, né, o Pickering morreu, então a única pessoa que ele confiava, como se fosse um herdeiro, né, que ele falou, olha, qualquer coisa, tudo fica... Era quem? Era o Lord Rothschild. Olha só que interessante. Na verdade, pessoal, né, aqui a gente está ainda meio que no começo do livro. Mas, quando você lê o livro inteiro, alguns outros historiadores também citam que o próprio Cecil Rhodes, ele foi introduzido nesse círculo de poder, quando ele era jovem, pela família Rothschild, né? Então, na verdade, como se ele fosse um operador da família Rothschild, um testa de ferro da família Rothschild. Tá? Vamos continuar aqui. Fala assim, olha, em abril de 1900, né, um ano depois dele ter escrito o seu 7º e último testamento, o Rhodes estava repreendendo, né, o Stead, que era um dos braços direitos dele, pela sua oposição na Guerra Boer, lá na África do Sul. Lembra? Que ele já falou como eles conduziram essa guerra, né, exatamente para o quê? Pessoal, eles tomam o poder através do quê? De revoluções. Né? Então, a gente tem que criar uma disrupção, né, mesmo que através de uma guerra, para implementar um governo onde a gente tem os nossos caras, os nossos paus mandados, né, os nossos testas de ferro, os nossos laranjas, para explorar o país ali, por exemplo, a África do Sul, riqueza mineral, né? Eu tive na África do Sul, tem vídeo inclusive aí no canal, né? Lá em Joanesburgo, né? Onde ele tem minas até hoje, pessoal, tá? Mina de ouro, mina de diamante.
Por quê? Eles, né, sabem, bom, a gente cria uma guerra aqui para que deslocar os colonizadores originais e a gente instituir, basicamente, uma extensão do Império Britânico de fachada, né? A gente fala que é uma democracia, mas todos os caras, né, todos os caras da estrutura de poder do país, né, do legislativo, do executivo, do judiciário, todos são caras que a gente colocou lá, né? Então é uma democracia de fachada e a gente está controlando. Olha o que eles dizem, né? Então ele continua citando assim, ó. Eu mesmo, o Cecil Rhodes, né, o Milner, né, que é o Alfred Milner, que era, né, o cara que vai, quando o Cecil Rhodes morrer, vai suceder ele, né, no Milner Group, e o Garrett, que é um outro desse círculo interno, todos, né, concordamos, somos unânimes, né, em declarar que essa guerra é necessária, tá? Então, é isso, né, pessoal? Em 1894, enquanto o Stead discursava, né, com o Cecil Rhodes sobre como a sociedade secreta iria funcionar, né, e ele escreveu sobre essa conversa depois da morte do Cecil Rhodes, né? Então ele vai citar um trecho aqui do que ele escreveu. Ele fala assim, entre aspas, nós também discutimos, né, sobre vários projetos para propaganda, tá? Propaganda é aquilo, né? Como a gente vai fazer a cabeça da população, né? Como que a gente vai doutrinar através da mídia, né, dos jornais, da mídia impressa, a cabeça da população. Então, olha, a formação de bibliotecas, tá? Bibliotecas onde a gente também paga pesquisadores para escrever uma história segundo a nossa ótica. E a gente vai colocar esses livros, né, não só de história, mas livros de economia, livros de política, livros até às vezes de geografia, sempre com uma visão etnocêntrica do ponto de vista inglês, né, favorecendo a propagação do pensamento de domínio do Império Britânico, tá? Então, essa área aqui, ela vou dar um exemplo aqui, a partir do momento que o Império Britânico passou a explorar essa região, ela passou a ser produtiva, passou a produzir riqueza, entendeu? Meio que justificando, né, através de o quê? De experts, né, de cientistas que escrevem aqueles livros, né, favorecendo esse imperialismo britânico, tá? Então, olha, então a formação de bibliotecas, a criação de palestras, tá? O envio de emissários nas nossas missões de propaganda através de todo o Império Britânico, e também dos passos que têm que ser tomados para pavimentar o caminho para a fundação e a aquisição de jornais. Olha só, então, se ainda não tem o jornal, a gente funda o jornal no lugar, ou se já tem o jornal, o que a gente faz? A gente compra esse jornal. Então, o que a gente tem que controlar a opinião pública, aquilo que é publicado, né? Então, a fundação ou a aquisição de jornais que irão ser devotados para servir a nossa causa. Tá? Então é isso, pessoal. É realmente um pensamento estratégico de dominação. Tá? Continua assim, olha, a criação da sociedade secreta era, vamos dizer, o core essencial dos planos do Cecil Rhodes em todo o tempo, em todo o tempo da vida dele, né? O core, né, esse interior, né, essa parte interna de tudo que movia ele era a formação dessa sociedade secreta. Ele continua falando assim, o Stead, né, mesmo após a morte do Rhodes, não duvidava que a tentativa seria feita para continuar a sociedade, né, quer dizer, que eles iriam dar continuidade, né, então
fala assim, né? No seu livro, né, do testamento, sobre os testamentos do... Porque o Stead ele escreveu um livro sobre os testamentos do Cecil Rhodes, né? Então ele fala assim, ele escreveu o seguinte, né? Então, entre aspas, o Sr. Rhodes, ele era mais do que o fundador de uma dinastia. Presta atenção nisso, pessoal, tá? O Cecil Rhodes era mais do que o fundador de uma dinastia. Ele tinha a aspiração, né, o desejo de se tornar o criador de uma dessas vastas semi-religiosas, quase políticas associações, na qual, como a Sociedade de Jesus, que é a sociedade, né, são os jesuítas, né, o nome é a ordem, né, da Sociedade de Jesus, que são os jesuítas. Então, né, ele está falando que ele queria fazer a mesma coisa. Vamos continuar. Eles tiveram uma grande parte na história do mundo. Tá? Ele está se referindo aos jesuítas. Né? Então ele está falando assim, da mesma forma que os jesuítas influenciaram, né, historicamente, em vários momentos, né, decisivamente, ele fala, a gente também quer criar uma sociedade secreta nesse mesmo modelo para a gente influenciar também, e a gente controlar, né, a história, tá? Então ele fala assim, olha, para ser mais preciso, ele desejava fundar uma ordem que fosse como, né, uma ordem como um instrumento do seu testamento, que funcionasse como, né, um instrumento para vamos dizer, a criação da sua dinastia. Enquanto ele vivia, né, ele tinha o sonho de ser ao mesmo tempo um César, né, fazendo uma referência aos imperadores romanos, como um Loyola, fazendo uma referência ao Inácio de Loyola, que é o fundador da ordem jesuíta. Tá? Então ele está falando que enquanto, né, o Cecil Rhodes estava vivo, ele sonhava mais ou menos ser uma junção das duas coisas, um cara com tanto poder quanto o César e com tanta influência, né, quanto o Inácio de Loyola. Ele continua dizendo assim, isso era, vamos dizer, uma aspiração bem ambiciosa, né? Para um homem que aqueles que o conheciam, né, era absurdamente inato nele, né? E que os críticos só podem especular qual eram os seus reais motivos, tá? Qual eram os seus reais motivos. Novamente, né, através do livro aqui, ele fala, será que ele simplesmente... Claro que ele tinha que acreditar nisso, né? Não é à toa que ele fala que uma associação quase, né, semi-religiosa, tá? Mas será que ele estava obedecendo, né? Óbvio, né? Ele obedecia porque ele acreditava também, mas ele estava obedecendo a quem? Né? Será que ele estava obedecendo, né, aos Rothschild, estava obedecendo à maçonaria, né? E daí continua falando assim, então 60 páginas depois, no mesmo livro, né, o Stead escreve assim, a questão que agora, né, surge é se o mundo da língua inglesa, né, eles devem ser fundados por homens de fé, de uma fé adequada, né, para, vamos dizer, fornecer, né, os materiais para essa sociedade que o Cecil Rhodes sonhou. Tá? Então, basicamente, está falando assim, olha, né, no mundo de língua inglesa, tá, que na época era o maior império, né, foi o último grande império, né, pessoal, histórico. Ele fala, esses homens, né, que estão posicionados nas posições de autoridade e, né, administrativas ao longo do Império Britânico, eles têm que ser homens com esse mesmo tipo de fé. Né? Olha os termos que eles usam, fé. Não era simplesmente com o mesmo tipo de convicção política,
Não, ele está falando, mesmo o cara tinha que acreditar nesse objetivo, nesse propósito, né, que a gente sabe no final das contas é o quê? De um governo mundial, né, dominado pelo um governo mundial maçônico, vamos dizer assim, pelos faladores de língua inglesa, né, no sentido, os britânicos aqui. Né. Então, essa ideia, né, dessa sociedade através do mundo funcionando para uma união federal fascinava Milner, né, o Lord Milner, da mesma forma que também tinha fascinado o Cecil Rhodes. Tá? Então, tá claro que o objetivo deles sempre foi o quê? Essa sociedade através do mundo, pessoal, criando uma união federal. Basicamente é isso, é um governo global, tá? Não é à toa que a sociedade deles, né, a ordem, como a gente já leu no vídeo passado, né, pessoas dentro da ordem foram fundamentais para fazer a Liga das Nações. Estavam pessoas, uma das pessoas que escreveram era o Balfour, se eu não me engano, né? Além da questão, né, do Estado de Israel e tal. Bom, vamos continuar. Então fala assim: além disso, houveram diversas ocasiões após 1902 onde o Milner referia, né, ao seu desejo de criar esse grupo de homens poderosos, né, trabalhando fora dos partidos políticos atuais, tá? Para o quê? Para criar uma unidade imperial. Ele referia a esse desejo, enfim, é aqui que isso é importante, né, pessoal? Então é o quê? É trabalhando através, né, dos sistemas políticos. É um grupo que não aparece, pessoal. Você não vê uma legenda no partido. Ele utiliza os políticos, né? Eles fazem o lobby, eles corrompem, mas você não identifica eles abertamente para o grande público. E claro que a mídia que eles controlam, obviamente, não vai apontar para eles mesmos, né? A gente só fica sabendo deles se a gente pesquisar. Porque, claro, eles fazem publicações, né? Mas essas publicações são internas. É só para quem eles querem falar, como, né, uma das revistas que eles publicaram era o Round Table, né, que eu falei no vídeo passado, a mesa redonda. Mas isso, pessoal, são para os assinantes, né, para quem isso não é para ser conhecimento público, domínio público. Tá? Então, continuando, né, a ideia de um grupo secreto internacional de propagandistas para esse imperialismo federativo, de forma alguma era nova, né, essa ideia, né, para o Milner, quando ele se tornou um herdeiro do Rhodes em 1901. Desde que ele tinha sido trazido, né, para fazer parte da sociedade secreta do Rhodes, como o 6º membro em 1891, ele já sabia desse propósito, desse objetivo. Tá? Então, olha só, né? Vamos dizer, a excitação, né, do Stead, né, pode ser visto aqui nas citações de uma carta que ele escreveu para a esposa dele, tá? Após uma conferência que aconteceu ali, onde eles, né, delinearam os objetivos, vamos dizer, né, Então ele escreveu aqui: o senhor Rhodes é um cara, tá em inglês, é mais ou menos assim, ele fala, é my man. Tá engraçado até eu ler aqui como, né, no final do século XIX os caras escreviam, parece gíria, né? Mas ele fala, então, o senhor Rhodes, né, ele é o meu chapa, vamos dizer assim, né? Eu acabei de passar 3 horas conversando com ele. E ele está completamente, né, vamos dizer, certo dessa ideia maravilhosa de conectar o jornal
né, a ideia dele, na verdade, assim, é melhor do que a minha, no sentido, porque o que eles faziam? Eles tinham acabado também de pegar um outro jornal chamado Pall Mall Gazette, tá? Então ele está falando, eu não posso te dizer, né, o esquema dele porque é muito secreto. Ele escreve, essa é uma carta para a esposa dele, tá, pessoal? Então ele está falando, olha, eu não posso te contar, meu amor, o esquema que a gente está, né, desenhando aqui porque é muito secreto, mas envolve milhões, tá? Ele continua falando assim, ele, né, o Cecil Rhodes, não tinha ideia que iria custar 250 mil libras para começar o jornal, né? Mas ele me ofereceu, mais ou menos como um pagamento, né, um presente de 20 mil libras para comprar né, as ações, a participação lá no jornal, no Pall Mall Gazette, como início, tá? Então, olha só, aqui está mostrando, pessoal, como eles operavam, como eles, vamos dizer, por exemplo, tomavam um jornal. Então, eles compravam ações, né, até virarem o que? Acionistas majoritários, né? Então, a gente vai comprando, vai comprando, vai comprando. Então ele continua falando assim, ano que vem ele vai fazer mais, né? Ele espera ter comprado, antes dele morrer, mais ou menos de 4 a 5 milhões, tá? de ações, né? E tudo isso ele vai deixar no seu testamento para que, vamos dizer, seja para a implementação, né, do esquema no qual esse jornal tem uma parte integral, né, tem uma participação essencial, vamos dizer assim, né? Então, olha isso, pessoal, tá? Essa aqui é uma carta que o Stead, né, que era um dos braços direitos do Cecil Rhodes, escreveu para a esposa, contando mais ou menos, né, que fala, olha, querida, eu não, é tão secreto que eu não posso te falar tudo, eu vou te falar uma parte só, né? Então que o Cecil Rhodes, né, me deu dinheiro para começar a comprar as ações lá do jornal, e em breve, ele fala, antes mesmo dele morrer, a gente já vai ser o proprietário desse jornal, porque esse jornal, né, ele é essencial na execução do nosso plano, tá? Olha, presta atenção, né? Ele continua aqui na carta falando. Então ele me chamou e me contou coisas que ele não contou a nenhum outro homem, a não ser o Lord Rothschild. Olha só, pessoal, tá? Então, mesmo dentro né, dos círculos mais internos, pessoal, era essa coisa da compartimentalização de informação, tá? Eu não conto tudo para todo mundo, eu conto um pouco aqui para cá, eu conto aqui um pouco, só o essencial para cada um, mesmo os mais internos, tá? Eu acredito que, né, quem deveria saber tudo era o Lord Rothschild, né, porque afinal de contas o Lord Rothschild que iniciou, vamos dizer, né, quando ele era mais jovem, deu a grana e tudo. Então ele continua dizendo assim, olha, o Rhodes, né, o Cecil Rhodes, é um entusiasta esplêndido, né? Mas ele vê os homens como máquinas, entre aspas, tá? Que interessante, né? Ele está fazendo elogios, né? O Cecil Rhodes é um cara, mas ele vê os homens como máquinas, vê as pessoas como máquinas. E isso, pessoal, a gente tem que entender um traço. Isso para mim no limite da psicopatia. Por quê? Porque você não empatiza, né, com o ser humano, tá? Você não vê o ser humano como no mesmo nível que você. Não, essas pessoas elas estão aqui para me servir, são máquinas, né? Ou animais, enfim, não são,
não é ser humano como eu, né? Não tem a mesma inteligência do que eu, né? Não são eleitos como eu, né? Porque o que acontece na maçonaria? Através dos rituais, você vai subindo né, de grau em grau, segundo eles, em direção à iluminação, à apoteose. Tá? Então, se eu estou num grau acima de você, eu sou mais iluminado que você. Eu estou mais próximo da divindade do que você. Eu sou melhor do que você. Né? Então, não tem problema eu te enganar, eu te manipular. Olha, essa lógica, pessoal, é muito, muito séria, muito perigosa. E, na verdade, essa lógica é a lógica da elite. Né? De novo, que reduz o resto da humanidade ao que? A gado, né? Que a gente tem que reduzir, a gente pode manipular da forma que a gente quiser. Esquece direitos humanos, esquece o que o cristianismo fala, né? De que todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus refletida, impregnada nele, né? O imago Dei. Não. Esquece isso. Para eles, né? Nós passamos pelos rituais, nós somos iniciados, nós estamos cada vez mais um passo em direção à divindade, pessoal, né? À iluminação. Né? Então isso me dá o direito de te usar, de te manipular, né? Isso é muito sério, pessoal. Então, olha só, 12 dias após, né, esse encontro, no dia 15 de fevereiro, na casa de campo do Lord Rothschild, o Brett, que é um outro cara, né, do círculo deles, escreveu no seu diário, né, entre aspas, ontem à noite, né, o Cecil Rhodes, o Arthur Balfour, né, o Harcourt, e daí citam os outros aqui, né, passaram, né, um dia todo, né, tendo conversas longas. Né, e o Cecil Rhodes, né, ele tinha aqui grandes ideias, né, ideias vastas, né, com noções imperiais. Pessoal, não era pensamento pequenininho, não. Os caras, é isso, vamos dominar o mundo. Tá? O pensamento era esse, né? Noções imperiais. Tá? Ele continua escrevendo assim, ele fala, eu suspeito, né, que os meios que ele emprega são bem inescrupulosos, sem escrúpulo. Tá? Na verdade, a gente passa por cima de qualquer coisa. Né? Não tem lei, não tem moral, não tem ética, não tem nada. Tá? É isso, pessoal. Né? Continua, né? Então a sociedade secreta, após, né, essas muitas conversas preliminares, tomou forma em 1891, no mesmo ano onde o Cecil Rhodes escreveu o seu quarto testamento, né, e onde ele fez tanto o Stead quanto o Lord Rothschild como destinatário, vamos dizer assim, da sua fortuna. Né? E era perfeitamente claro, né, que ele esperava que o Rothschild ele né, tomasse conta, vamos dizer, dos seus investimentos financeiros. Né? Bom, Rothschild é um banqueiro, né? Então, basicamente, eu acho que ele estava simplesmente, pessoal, formalizando o dinheiro que eu acho que era do Lord Rothschild desde o começo, né? Que, claro, ele trabalhou, vamos dizer, fez render, mas era do Lord Rothschild, né? Não é à toa que, olha só, pessoal, né? A fundação, né, dessa sociedade secreta é o que? 1891. E aonde que eles, né, um ano antes, que eles meio que delinearam as bases dessa sociedade secreta foi em 1890, né? Foi na casa de campo do Lord Rothschild, tá? Ali que eles se reuniram para, vamos dizer, né, delinear os padrões, né, colocar as bases de como funcionaria, de como seria essa sociedade secreta, né? Então,
mais ou menos na mesma época, né, no mesmo mês, em fevereiro de 1891, o Stead e o Cecil Rhodes, junto com alguns outros, né, estavam discutindo sobre a sociedade secreta. Né? Então, primeiro, eles discutiram sobre os objetivos, eles concordaram que, se fosse necessário, né, para que eles conseguissem atingir uma unidade anglo-americana, então, olha aí, já está embutido que a gente vai trazer de novo os Estados Unidos para o nosso objetivo imperial britânico, né? A gente não pode esquecer, teve a Revolução Americana, lembra que quando, né, os americanos eles se tornaram independentes, né, brigaram com a coroa britânica, então ele está falando que não. Então, né, a gente tem que, né, unir, trazer de novo os Estados Unidos para... Né, os Estados Unidos é muito estratégico para ele ficar isolado, né? Ele fala aqui, olha, se for necessário, o Reino Unido, a Britânia, deverá se juntar aos Estados Unidos. Eles discutiram, né, a organização dessa sociedade secreta e dividiram em dois círculos. Um círculo interior, interno, né, que é a Sociedade dos Eleitos, e outro círculo exterior, né, que era a Associação dos Ajudadores. Tá, né? E o Rhodes diz que ele já havia revelado alguma coisa do seu plano da Sociedade dos Eleitos para o Rothschild. Né? Então, basicamente, ele devia estar meio que batendo bola com o Rothschild, falando, olha, e aí, tá legal, né? Aqui é o grupo que a gente está formando, o que você acha? Né? Meio tipo pedindo uma autorização, uma aprovação do Rothschild. Né? Então, pessoal, por que para eles, os Estados Unidos, eles tinham que trazer, por quê? A gente não pode esquecer, a Inglaterra é uma ilhota desse tamanho. Né? Os Estados Unidos, na época, pessoal, já tinha uma população muito maior, né? Já tinha uma produção agrícola, já tinha uma industrialização. Né? Então, era o que era, vai ser o nosso braço armado, vai ser quem vai lutar as nossas guerras, vai ser os Estados Unidos. E aí, ao longo do livro a gente vai ver, e depois, quando eu ler o Tragedy and Hope também, é o que? Exatamente nessas guerras que eles iniciavam, eles tinham que fazer propaganda, né, e às vezes bandeiras falsas, né, para provocar a opinião pública americana para aceitar entrar numa guerra. Né? Então, né, eles e os Estados Unidos, né, falavam, não, a gente não quer se envolver, né, a gente está aqui vivendo, por que a gente tem que mandar os nossos filhos para lutar uma guerra num lugar que a gente, né, nem viu? Então, eles falavam, não, a gente precisa criar uma comoção pública, né, um impasse político para envolver os Estados Unidos. E foi assim na Primeira Guerra, foi assim na Segunda Guerra, e até hoje, pessoal, tá? Claro, cada vez mais, conforme eles foram se filtrando na máquina estatal americana, né, na administração política dos Estados Unidos, né, diretamente ou indiretamente através de lobby, eles foram, né, se utilizando dessa máquina enorme. Então, por isso, não, vamos criar a Guerra Fria, né, vamos criar essa dicotomia, essa polarização. E aí a gente não está sozinho, né? A gente cria esses grandes instrumentos, como, por exemplo, a OTAN. Né? E assim a gente tem esses tratados e mexeu com um, mexeu com o outro. Os Estados Unidos também vai ter que se engajar, porque tem um tratado aqui. Né? Então é isso, vai ter que lutar as nossas guerras. Né? Como a gente está vendo agora na questão da Rússia com a Ucrânia, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Espera aí, deixa eu... Então diz assim, olha... Eu pulei aqui um pedaço aqui. Eu quero pegar o contexto para vocês. Espera aí.
Então aqui as razões do Escher para recusar essas posições eram duas. Ele queria trabalhar por trás das... por isso que eu queria falar. O Escher é o Lord Escher, que era um dos, né, dos caras dentro da, né, do grupo deles, né? Então ele fala assim, ele não queria ser eleito, ele não queria ter uma posição política. Por quê? Porque ele queria trabalhar por trás do pano, pessoal, né? Ele queria ficar escondido da visão pública. E ele queria trabalhar em segredo, tá? E ele falava que essa influência que ele tinha escondida era muito maior do que qualquer cargo público que ele pudesse ter, tá? Então, olha só, pessoal, algumas das posições que esse cara, né, o Lord Escher, ele se recusou a assumir. Ser um secretário permanente do escritório colonial em 1899, governador da colônia do Cabo em 1900, lá na África do Sul, um secretário permanente no gabinete de guerra, né, secretário de Estado para a guerra, né, e diretor do jornal London Times e o vice-rei da Índia. Tá? Olha só, pessoal, olha só o que era oferecido. Por isso que eu falo, pessoal, a influência é absurda desses caras, porque não é só num cargo. Às vezes os caras têm múltiplos cargos simultaneamente, tá? É surreal, né? Então, olha só, falando sobre o jornal London Times, né? Em 1908, né, quando um comprador, né, conhecido somente por X, tá? Então a pessoa tomou o controle acionário do The Times, tá? Então, né, o Escher visitou o Lord Northcliffe, né, em favor, vamos dizer, de né, desse grupo, para procurar assegurar, né, ou na tentativa de assegurar de que a política do jornal não fosse mudado. E o Northcliffe, que era o X, né, ele deu as seguranças necessárias, concordando, né, de acordo com a história oficial do jornal, né, do London Times. Então o Northcliffe e o historiador, né, que fez, vamos dizer, como se fosse a biografia do jornal, né, consideravam o Escher, na época, como um emissário do rei Edward, né, do rei Edward. Mas nós, né, que sabemos do relacionamento do Cecil Rhodes, né, da sociedade secreta do Cecil Rhodes, nós podemos perguntar se, na verdade, né, ele não era um agente do grupo Milner, né, ao invés de ser um agente do rei, né, da coroa britânica, mas que, no fundo, pessoal, acaba sendo a mesma coisa, mas enfim. Então, um agente do Milner Group, tá? A partir do momento que era vital para o grupo, né, tanto para o grupo como para o rei, de que a política, né, do jornal se permanecesse sem mudança nesse controle acionário. Qual que era a política? A política é simplesmente de usar o jornal como um veículo de propaganda do Império Britânico, né? Como nós iremos ver no próximo capítulo, né, aqui no livro, fala assim, quando o Northcliffe ele adotou uma política contrária do grupo, né, quando ele começou a publicar no jornal alguma coisa contra o grupo, no período entre 1917 e 1919, o grupo, né, rompeu com ele pessoalmente, tá? E dentro de 3 anos, tá, eles tiraram o Northcliffe do jornal e eles assumiram o jornal. Então, por exemplo, qualquer coisa que fosse publicada no jornal que não fosse a favor, né, pró o imperialismo britânico, pró-guerra, qualquer coisa contrária,
né, eles falam, peraí, amigo, né? O que você está escrevendo aí? Você tem que obedecer a gente, né? Esse jornal que vai ser lido por milhões, né, de habitantes, milhões de ingleses, né, que é considerado um jornal idôneo, isento, ele tem que publicar aquilo que a gente quer para formar a mente das pessoas, da população. Então, não, olha só o que o jornal está dizendo, então, vamos apoiar, né? E é assim que eles fazem em todos os países, pessoal, tá? E é assim que é feito no Brasil também, tá? Então, atenção quando você lê as coisas, atenção, né, com as fontes de informação, tá? Tenha sempre, pessoal, uma visão crítica. Não vai concordando, né, mesmo com o que eu falo aqui, tá? Eu tô lendo do livro aqui para vocês. Mas, pessoal, a gente tem que desenvolver um senso crítico, de, no mínimo, falar assim, peraí, deixa eu conferir, né? Eu sei que hoje em dia é cada vez mais difícil, porque, né, eu vou na internet, da internet está lá também o que os caras mandam, né? Os fact-checkers são também dos caras, né? Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, tá? Porque eles falaram, olha, um dos pilares da nossa sociedade secreta é o controle da opinião pública, né? De novo, porque quem que vai lutar as guerras? Somos nós, os lordes? Não, a gente fica aqui nos nossos palácios, nos nossos escritórios. A gente vai mandar os bucha de canhão lá, os filho de fazendeiro, né? Basicamente, né, a classe mais baixa, né? Ou algum doutrinado pela cultura, como a gente fez, né, como eles fizeram nos Estados Unidos durante anos, né? Através da mídia, não, eu vou ser um soldado. Eu mesmo, né? Quando você cresce brincando com comandos em ação, com Falcon, vendo filme, aventura. É isso, pessoal. Saindo um pouco do livro, olha, Hollywood tem uma verba anual do exército americano, pessoal, né? Das Forças Armadas Americanas, destinada a Hollywood para eles produzirem filmes que, vamos dizer, enaltecem, porque lá o alistamento não é compulsório, né? É opcional, você que se alista. Então, eles têm, pessoal, um departamento de comunicação, inclusive disso, grana, eles têm uma verba, tá? Então, quando você vê os grandes filmes, os caras filmando em porta-avião, tá? Com tanque, por quê? Porque, sabe, eles querem que o jovem, né, quando tá cheio de hormônio lá na adolescência, ele vê o filme lá do Top Gun, fala, pô, eu quero isso, né? Ou você o Navy SEALs. Basicamente, pessoal, é propaganda, né? O cara sair de lá, ele sai do cinema e vai se alistar, né? Sério, é sério. E eu já ouvi, inclusive, né, depoimento de ex-militares que falaram assim, não, literalmente isso, eu lembro de um que falou, cara, eu saí do cinema, do filme e me alistei, tá? Vamos continuar, né? Então, o Milner, né, o Lord Milner, ele era herdeiro do Rhodes, né? E o Rhodes, ele mesmo disse antes da sua morte, né? Entre aspas, eles me disseram, né, os médicos, que eu só vou viver mais ou menos uns 5 anos, né? Eu não ligo para morrer, né? Eu quero viver. Mas, se eu for, esse homem, né, o Sir Alfred Milner, ele ainda não era Lorde, né? Ele fala, sempre confie no Milner, tá? Vocês ainda não sabem, né, o que vocês têm nele, né, nesse cara. Ele tá levantando a bola do Milner, né? Então, em 1898, numa conversa com o Stead, o Cecil Rhodes disse, né, você irá apoiar o Milner em qualquer medida, né, em qualquer situação, né, que ele fizer para nos conduzir à guerra, tá?
E ele fala, e eu não faço nenhuma limitação no que você tem que obedecer, né, ao Milner. Eu apoio o Milner absolutamente sem nenhuma reserva. Se ele diz paz, eu digo paz. Se ele diz guerra, eu digo guerra. Tá? Olha isso, pessoal. Vocês estão entendendo quando a gente fala, né? Ah, isso é teoria da conspiração. Como que um grupo de pessoas vai determinar se um país vai à guerra ou não? Não é exatamente isso, pessoal. No final das contas, não chega a uma decisão. Mesmo oficialmente, não é o presidente, o CEO, né? O Commander-in-Chief. O presidente e o executivo têm o controle do exército, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Quem manda o exército entrar numa guerra é o presidente. A gente sabe que quem manda no presidente, essa aqui é a questão, mas a princípio, mesmo que oficialmente a decisão chega em uma pessoa, que tem um gabinete, que tem assessores, que tem, né, pessoas que vão influenciar. Então, pessoal, esse grupo, que como eles falam aqui, a gente influencia, pessoal, os políticos, a gente coloca os políticos, a gente forma os políticos, tá? Então ele fala assim, olha, a gente que decide, chega, pessoal, a um grupinho, tá? Se ele diz paz, eu digo paz. Se ele diz guerra, eu digo guerra. Eles estão preocupados com o custo humano, com o custo das vidas que vão... Não, imagina, pessoal. De novo, são máquinas. Vamos tomar, é o que? A gente precisa tomar esse país ali porque ele tem reservas de, sei lá, manganês? Toma isso aí. A gente precisa derrubar um governo, não é? Nós somos democratas, daí, não, esse governo aqui, né, a gente quer... Tem um caso famoso que, eu não lembro se era Costa Rica, que os Estados Unidos derrubou o governo, né, oficial, isso acho que nos anos 50, para implementar, para uma companhia americana tomar conta do país. Basicamente eles colocaram, né, um presidente, não, agora é democrata, né? Para o quê? Para banana, tá, pessoal? Simplesmente para eles terem o controle sobre o fornecimento de banana, tá? Nesse nível. Imagina outras coisas, né? Outras, né? Petróleo, né? Ouro, outras commodities, né? Outras coisas estratégicas, né? Vamos continuar aqui. Então, o objetivo pelo qual o Rhodes e o Milner, eles almejavam, né, eles buscavam, e os métodos, né, que eles tinham a esperança, né, de usar para alcançar eram similares em 1902, quando os dois homens eram basicamente indistinguíveis, né? Então, assim, na verdade, era o Milner que concordava completamente com o Cecil Rhodes, né? E, né, o Cecil Rhodes obedecia ao Rothschild, né? A família Rothschild. Ambos buscavam, olha só, isso é essencial, unir o mundo, tá? Ambos buscavam unir o mundo e, sobretudo, né, o mundo dos países de língua inglesa, tá? Os faladores de inglês, numa estrutura federal em volta do Reino Unido, da Inglaterra. Então é isso, pessoal. Não interessa o mecanismo que a gente vai publicamente falar para as pessoas terem a ilusão de que não é totalitário, não é um império, isso é democrático. Então são uma organização federativa. Na verdade não, pessoal. Os outros países vão estar subjugados ao Império Britânico. Tá? De novo, é unir o mundo debaixo dessa estrutura que no fundo é maçônica, né? Vamos continuar aqui. Ambos concordavam, né, de que esse objetivo seria melhor atingido através de um bando de homens secretos, né, ou uma sociedade secreta. Acho que ele, só para não ficar repetindo sociedade secreta, ele usou um outro termo, né? Esse grupo de homens, né, secretos, unidos, né,
através de uma devoção comum dessa causa, né? E através também de uma lealdade pessoal de um com o outro, né? Através do que? Juramentos e tal. Ambos também sentiam, né, de que esse grupo secreto deveria perseguir o seu objetivo através, né, de influências políticas e econômicas secretas, por trás do pano, né, por trás, ele fala behind the scenes, né, por trás, né, através do controle de agências educacionais, de jornais, né, e de propaganda. Tá? Então, pessoal, tá claro aqui, de novo, né, ele reforça isso para a gente entender mesmo que o objetivo dos caras era esse. Tá? A gente toma as instituições sociais, um jornal foi fundado por uma iniciativa para... Não, isso aqui é um instrumento que a gente vai utilizar para o quê? Para doutrinação da população, para controle da opinião pública, né? Para quando a gente decidir falar guerra, então a gente vai o quê? Vai começar a demonizar, né, uma população, vai começar a criar toda uma narrativa para o quê? Para o público, para a opinião pública falar, não, então vamos lutar contra aqueles, né, aqueles malvados. Senão as pessoas não vão se alistar, as pessoas, né, não... Eles têm que manipular a opinião pública, pessoal. Tá? E isso é o quê? Através de... Ele falou, né, órgãos de ensino, instituições de ensino, jornais, né, agora, na época não tinha, mas agora rádio, televisão, internet, né, todas as formas que eles hoje continuam influenciando as pessoas. E por que eles ficam desesperados quando eles, né, por exemplo, quando, né, o movimento dos caminhoneiros no Canadá, eles estão desesperados. Por quê? Porque o povo deixou de obedecer. A narrativa que eles tinham feito não foi suficiente. Não é à toa que ano passado, em 2021, o Fórum Econômico Mundial falou, vamos criar a grande narrativa. Em 2020 era o grande reset, em 2021 a grande narrativa. A gente tem que contar uma historinha para esse povo acreditar na gente, obedecer a gente. É isso, pessoal. Se esse povo percebe, se eles começarem a entender de que eles estão sendo manipulados e dominados pela gente, eles vão se levantar, né? Como é que faz? Né? Então é isso que a gente está vendo agora no Canadá, por exemplo. Né? O Justin Trudeau, né, se escondendo, peguei Covid. Né? Engraçado, né? Ele, não, né, que tinha já tomado a picadinha 3 vezes, de repente pegou, né? Enfim. Vamos continuar aqui. Eu esqueci, não devia ter falado por causa do algoritmo, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Olha só. Então um outro, né, que é o Curtis, né, um outro cara que participou aqui, que falava, inclusive ele, né, o Lionel Curtis, tá, que é um dos mais importantes membros, né, do grupo e tal, que era brother do H.G. Wells, né, da Sociedade Fabiana, né. Olha o que ele escreveu aqui, né, então eu vou citar de um editorial que ele escreveu chamado assim, O Problema do Commonwealth, né, liga desses países, né, debaixo da coroa britânica, que estava dentro da publicação do Round Table, né, da revista Round Table, o que ele escreveu em 1916, dizendo assim, olha, um governo responsável só pode ser atingido, né, por um grupo de cidadãos a partir do momento que eles sejam capazes ou estejam aptos de exercitar ou de exercer poder político. Tá? A maioria dos cidadãos não são capazes de governar a si mesmos. Né?
E para eles, o caminho para a liberdade, primeiramente, está no problema da educação. Verdade. Mas por quê? A gente controla o sistema educacional e a gente mantém esse povo ignorante. A gente não quer oposição. A gente mantém o povo ignorante propositalmente. Tá? Porque aí fala, vocês não sabem se governar, vocês são ignorantes. Então, nós somos os experts, nós vamos ser os seus representantes, nos elejam. Porque... Então, olha, ele fala, né, a Commonwealth, né, essa união, é uma, vamos dizer, uma seção típica, né, da sociedade humana, né, incluindo todas as raças, em todos os níveis de civilização organizados em um Estado. Nessa rede global, a função do governo é reservada para a minoria europeia. Tá? Por essa razão inexplicável, né, de que no presente essa é a única porção de cidadãos capazes nessa tarefa, né, de conduzir essa rede global, né? Então, os estados civilizados são obrigados a assumir o controle dessas comunidades atrasadas para proteger eles, né, da exploração de aventureiros privados da Europa. Então, olha pessoal, olha a argumentação, olha a manipulação, tá? Nós temos a obrigação de proteger esses países mais atrasados, de exploradores, quando eles são, na verdade, os exploradores, né? Então ele fala, né, o Commonwealth não pode, como os déspotas, né, ficar, vamos dizer, ficar conformados simplesmente em estabelecer uma ordem, né, dentro e entre as comunidades, né? Não pode ser só isso. Ele fala, né? Tem que ser em sua natureza, eles têm que preparar essas comunidades primeiro, né, para manter a ordem dentro de si mesmas, né? A lei tem que ser enraizada nos seus hábitos e nas vontades desses povos, né? Então ele fala, esses povos da Índia e do Egito, né, não menos do que os povos das Ilhas Britânicas e dos domínios, né? Dominions aqui são, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália e Canadá, né? Eles têm que ser gradualmente educados, né, para o gerenciamento dos seus assuntos nacionais. Não basta simplesmente libertar essas comunidades, né? Não basta simplesmente que essas comunidades livres sejam submetidas, né, à lei, tá? Até que todas essas pessoas que controlam a lei desculpa aqui, pessoal, deixa eu reformular aqui. Então ele fala assim, até que todas essas pessoas, né, sejam controladas pelo princípio da lei do Commonwealth, né, até que isso aconteça, né, o nosso propósito não está realizado, né, ele não está completo. A tarefa de preparar essas raças para a liberdade, então, muito interessante, né? Essas raças, o cara vive ali no país, ele já é livre, né? Você não tem que preparar alguém para a liberdade, o cara já está livre. Aí eles chegam e falam assim, não, nós temos que impor o nosso governo aqui para ensinar vocês a ser livre.
Na verdade, não. A gente vai, né, vamos dominar, vamos controlar vocês, vamos escravizar. E aí sim, você vai ser um cidadão livre. Né? Então você chega num país que os caras já são livres, né, pessoal? Eles têm a sua tradição cultural, tem, né, sua... Pode ser mesmo uma cultura de subsistência, mas quer alguma coisa mais livre na nossa cabeça do que um índio, né, uma comunidade nativa, aborígene de algum país. Os caras estão, né, vão, caçam, mas falam, não. Vocês, a gente tem que instituir aqui a nossa liberdade, né? De novo, né, pessoal? Então, os caras, nós somos os eleitos, né? A gente tem que impor sobre vocês o nosso jugo. E aqui, né, ele tenta racionalizar, argumentar como, né, nós estamos fazendo bem para esses países, nós estamos, né, fazendo um processo civilizatório, né? Olha só, então a tarefa de preparar para a liberdade essas raças que não podem se governar a si mesmas é o dever supremo, né, daquelas raças que conseguem. Olha isso, pessoal, ele está falando raça. Esses caras são racistas mesmo. Está falando assim, não. Né? Então, peraí, vamos pegar um exemplo, lá, sei lá, numa colônia lá na África. Eles têm uma hierarquia tribal, eles tinham já, mas eles falam, não, vocês não são aptos para, né, para governar. Então, nossa raça é mais apta para ensinar vocês, educar vocês, né? Como se governar, como ter liberdade. Olha isso, pessoal, é surreal, né? O pensamento dos caras. Olha só. E esse é o objetivo espiritual final pelo qual o Commonwealth existe. O princípio espiritual final, tá? Aqui ele revela um pouquinho. Não é simplesmente político, econômico, não. É espiritual, pessoal. O objetivo final é espiritual, tá? E a ordem material, não é nada, né, além disso, tá? Então ele está falando, bom, que no final, pessoal, toda a questão material é periférica, tá? Existe, faz parte, mas o princípio inicial é espiritual, tá? Então ele continua falando assim, olha, na Índia, né, a lei está firmemente estabelecida. Ela é mantida, vamos dizer, a sua preservação é mantida por uma confiança que se baseia, né, no governo da Commonwealth até o momento onde os indianos sejam capazes, né, de eles mesmos se governarem. Tá? Então ele fala, a Índia pode, né, conter líderes qualificados, não somente para fazer, mas também para administrar leis. Mas ela ainda não está madura o suficiente para se autogovernar, né? Até que ela contenha um eleitorado qualificado para reconhecer quais líderes, né, e em que lugares nós temos que colocar eles dentro do governo. Para a Inglaterra, a mudança, na verdade, é uma mudança enorme, né? Ela pode encarar isso, né? Será que ela pode, vamos dizer, perder a sua vida como ela conhece, né? E encontrar uma outra dentro do Commonwealth, né? Essa liga de países tão grande quanto o próprio mundo, né? Será que ela pode encontrar, a Inglaterra, né, uma nova vida, né, tão grande e tão nobre quanto antes? Ele está falando
quando ela era o centro do Império Britânico, na verdade vai continuar sendo o centro dessa nova liga, né? Eles estão, pessoal, é tudo papinho, tá? Então continua assim. Será que ela irá falhar, né? Na sua, né, nessa crise de destino, né? Da mesma forma que ele cita, né, comparando como outros impérios, como o Império Grego, né, como Atenas ou como a Prússia, né, trocando liberdade por poder, né, percebendo, né, a sombra mais real do que a luz. Tá? Enfim, interessante, né, como, pessoal, eles pensam. Então ele está falando exatamente isso aqui, ó, ele está fazendo uma comparação histórica, né, com outros impérios. Né? Aqui o da Prússia é o Império, o Holy Roman Empire, né, quando o Império Romano passou a ser, né, encabeçado pela Prússia, né? Então, pessoal, né, o que ele falou aqui? Será que por exemplo, né, ele fala, será que os egípcios e os indianos, eles já estão maduros o suficiente para se autogovernarem? Não, ainda não. A gente precisa, né, educar o povo, o eleitorado, para saber votar. A gente precisa educar, a gente precisa deseducar, né? Porque a gente continua colocando os nossos testes de ferro no poder. A gente precisa doutrinar essa população, na verdade, para o quê? Manter uma aparência de democracia futura, onde, na verdade, a gente controla o sistema político. E quando a população vota a despeito dos nossos candidatos, vota contra, a gente furta, né? A gente manipula a eleição. Né? Simples assim. Ou a gente mata um presidente, né? Como fizeram com o Kennedy, por exemplo, como fizeram com o Lincoln, né? Como a gente viu agora recentemente, né? O presidente do Haiti foi assassinado, presidente que país da África, não lembro se foi não lembro se é Suriname, enfim, né? Porque o objetivo, pessoal, é controle, é a nova ordem mundial, né? Conforme a gente leu lá né, lembra, eu já li para vocês, nos livros do H.G. Wells também, socialista fabiano, um propagandista, ele então propagandista desse sonho, né? Desse sonho, pessoal, no fundo, pessoal, no fundo, é que aqui, de novo, né, ele trata mais da questão política, né? Mas se a gente for ver dentro da questão espiritual, oculta, esses caras todos eram membros não era uma sociedade secreta simplesmente política, não. Todos eram de sociedades de ocultismo mesmo, pessoal. Então é o que? Trabalhando pro governo do anticristo, não tem, né? A verdade é essa, tá? Então olha só, né? Aqui eles vão citando várias pessoas que através dos anos fizeram parte da organização. Tão mal, né? Outro cara, né? Então ele fala assim, olha, ele vai citar, né, outros escritos, né, do Fisher, tá? Resultaram do seu trabalho com o grupo Milner, né? E são esses. Então, a administração imperial, né, nos estudos de história e política em 1920, o seu livro, né, Um Experimento Internacional, tratando, né, sobre a Liga das Nações, isso é a publicação de 1921. Olha o título, Um Experimento Internacional, a Liga das Nações. Então é isso, pessoal, vamos implantando aqui. Outro, né, The Commonwealth, né, tratando, vamos dizer, dos deveres dos cidadãos, em 1924. E olha o título, pessoal, Nossa Nova Religião, em 1929. Qual é o título? Nossa Nova Religião. Tá? Lidando com a ciência cristã.
seita, tá? Desculpa se você é da ciência cristã. A ciência cristã, basicamente o quê? Então, vamos pegar o cristianismo, vamos, né? Vamos distorcer, vamos perverter. A gente, não, é cristianismo. Não é. A gente mantém o nome cristianismo, mas é a ciência cristã, tá? Então, em conexão, né, com o seu último livro, tem que ser mencionado que a ciência cristã se tornou a religião do grupo Milner, após a morte do Milner. Tá? Entre eles, Nancy Astor e Lord Lothian eram ardentes apoiadores dessa nova crença. Tá? A ciência cristã era parte da, enfim, da atmosfera lá do Cliveden, onde eles se reuniam. Tá? Então, o que? É uma seita, pessoal, tá? Um culto, não é o cristianismo. Tá? Tô falando para vocês que tem dentro dessa... Pessoal, são pessoas como nós. As pessoas, né? As pessoas têm... Elas funcionam de várias formas. Elas têm, né, os seus interesses materiais, seus interesses sexuais, seus interesses espirituais, né? E por aí, né? Então, todos eles tinham uma prática espiritual, tá? Vamos continuar aqui. Então, olha, no livro A Formação da União, de 1901 a 1910, esse livro escrito pelo Hugh A. Wyndham, que era membro o quê? Eles chamam aqui o Kindergarten, que era o que? Era o jardim da infância do Milner. Então, o que aconteceu? Né? O Milner, eles já estavam mais velhos, né, as pessoas. Então, eles criaram uma organização para atrair os jovens, para uma nova geração, para, vamos dizer assim, preparar os novos líderes. Da mesma forma que o Fórum Econômico Mundial tem um programa de jovens líderes. Tá? Quem que passou no programa dos jovens líderes da organização? Do Fórum Econômico Mundial? Quem? Por exemplo, Angela Merkel passou, Justin Trudeau passou, Emmanuel Macron passou, Jeff Bezos passou, tá? Daí você fala, nossa, que interessante, né? Simplesmente, a primeira, né, chanceler da Alemanha, né, primeiro-ministro do Canadá, presidente da França e talvez um dos caras mais ricos do mundo, né, assim, publicamente, né, um bilionário do Vale do Silício, todos passaram pelo programa de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Tá? Da mesma forma, então, eles tinham já nessa época o Jardim da Infância, né? Quando a gente, de novo, o cara sai lá da faculdade All Souls, já entra aqui no nosso grupo e entra vamos dizer, na parte preparatória, né? Era o Kindergarten, né? Então, esse cara, né, ele era membro do Kindergarten, né? Ele continua dizendo assim, é uma das maravilhas, né, da moderna educação inglesa, como o grupo Milner foi capaz de manter o controle, de escrever a história, né, no que concerne esses campos de atuação onde eles atuavam, né, história, política, enfim. Então, aqui está mostrando de novo como eles contavam a história, como eles, né, pegavam um cara da faculdade e falavam, você vai ser um historiador nosso, você vai escrever livros pra gente. Né? Como, né, o livro da formação da União, pegando 10 anos aqui. Então, a gente pega acadêmicos, a gente forma acadêmicos, pessoal. Para o quê? Para, de novo, quando as próximas gerações forem estudarem, eles vão ler uma história que é a história que a gente está contando. Então, automaticamente, a visão de mundo deles já vai ser intrinsecamente igual à visão de mundo que a gente quer promover. Porque a história que eles vão estudar é a história, o que eles vão conhecer do mundo é aquilo que a gente vai deixar eles conhecerem. Né? Então eles vão, né, logicamente, passar, né, a concordar, a ter essa visão de mundo. Não, então... Né? Em nenhum momento o cara cria sabe, peraí, o que estão me ensinando? Né? Não,
né? Jovem, criança, tá? Né? Professor, aluno, aquele cara está sendo doutrinado. Continua assim. Somente nos anos mais recentes que esse papel, né, exercido pelo Jardim da Infância, né, sendo parte, né, sendo uma parte sendo uma parte do grupo, né, de todo o grupo, passou a ser apreciado, né? E somente agora, né, isso passou a ser feito por alguns escritores, como, né, o biógrafo do Lord Halifax, já mencionado no livro, né, e M.S. Green, enfim, né, ele está citando alguns nomes aqui. Mas, mais recentemente, né, um professor de high school, lá em Petrória, na África do Sul, né, escreveu no seu trabalho breve, né, no seu livro breve, dizendo assim, A Formação da União da África do Sul, escrito em 1946, diz que ele consegue descrever, né, como o Jardim da Infância, né, como como eles exerceram influência através do Round Table, né, da mesa redonda, através do jornal London Times, através do Instituto Real de Assuntos Internacionais e através da Faculdade Alsos College. Esse trabalho sobre, né, a união da África do Sul foi, em parte, né, ele era somente em parte, vamos dizer, uma tarefa do Império, da União Imperial, né? Claro, né, uma peça ali do tabuleiro, né? Esse sempre foi o objetivo final do Cecil Rhodes, do Milner e de todos do Jardim da Infância, né? Da União Imperial, que era a União Imperial. E o Lord Milner, né, ele escreveu no seu diário, no dia 25 de janeiro de 1904, dizendo assim, olha, o meu trabalho tem sido constantemente dirigido para um objetivo grande e distante no final, que é o estabelecimento na África do Sul de uma grande comunidade civilizada e progressiva, tá? Ou progressista, né? Da Cidade do Cabo até Zambézi, tá? Independente do gerenciamento dos seus próprios interesses, tá? Mas permanecendo, né, segundo o nosso próprio e firme desejo, como um membro de uma grande comunidade de nações livres, unidas, juntas, ao redor da bandeira britânica. Tá? Esse tem sido o objetivo de todos os meus esforços. Tá? Então, está pegando aqui um caso específico da África do Sul, né? Você está falando, não, então né, ele está falando especificamente da África do Sul, mas é assim para todos os países, né? Não só, a primeira eles falam de língua inglesa e depois, pessoal, no fundo é o mundo inteiro, né, que eles querem. Tá? Ele fala, olha, independente da sua própria administração, dos seus interesses nacionais, né? Independente do povo que vive lá, né, de você, não, o que mais importante é isso, né, é manter esse povo e esse país como membro dessa nossa grande comunidade de nações livres em volta da bandeira britânica. De livre não tem nada, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, olha, na verdade não existe nada paradoxal nessas ações, né? Não existe nada confuso ou paradoxal nessas ações, né? Desde o começo, eles citam outro aqui, o Smuts, né? Ele
queria ter uma brilhante carreira, né, na África do Sul unida, debaixo do Império Britânico. E, se possível, do mundo unido, tá? Nenhum palco seria grande demais para as ambições desse jovem ator, né? Ator no sentido político, né? Esses Smuts aí, que é outra figura, né? E essas suas ambições não são muito diferentes, né, das ambições do Milner e do Rhodes, que era o quê? Era um controle mundial. Né? Mas, sendo um homem muito inteligente, o Smuts sabia que ele não poderia exercer nenhum papel, quer no mundo ou quer no Império Britânico, a não ser que primeiro ele exercesse um papel na África do Sul. E era requerido, né, segundo um regime democrático que ele não gostava, né, que ele aparecesse ser pró-Boer, ao invés de ser pró-britânico, na verdade. Então, ele tinha que se fingir ser a favor dos primeiros colonizadores, os Boers. Né? Ele tinha que fingir que ele não era pró os interesses da coroa britânica para chegar ao poder, tá? Democraticamente. Então, o Smuts, né, ele fingia ser pró-Boer em todos os assuntos não essenciais, tá? Assuntos que eram proeminentes, né, mas que não eram essenciais. Então, o quê? Ele jogava para a galera. Né? Então, não, eu sou a favor e tal, eu sou contra eles. Tudo que era pro forma. Né? Agora, quando chegava nas questões realmente decisivas, ele votava a favor do Império Britânico. Tá? Então ele fala, né? Então o Smuts ele era a favor dos Boers, né? Pró-Boer em todos os assuntos proeminentes e não essenciais, mas a favor da coroa britânica em todos os assuntos essenciais. Tá? Então, na Convenção Nacional entre 1908 e 1909, foi o Smuts, né, que dominou a delegação, né, deles e conduziu, né, para o quê? Para implementar os projetos que tinham sido preparados no Jardim da Infância. Tá? Então, eles já tinham toda essa agenda preparada, né, entre eles no Jardim da Infância, e esse cara implementou publicamente isso. Né? A partir disso, surgiu, né, uma conexão pessoal que ainda existe, né, e que passou a existir, né, daquele momento, dele como um membro do grupo Milner, né? E o Smuts, com uma habilidade inegável, ele foi capaz de jogar, né? De executar, né, esse papel que tinha sido planejado para o Império Britânico, né, e para todo o mundo. Ele se tornou o primeiro exemplo do grupo Milner, né, de que ele poderia, vamos dizer, deixa eu sintetizar aqui. Então, ele se tornou o primeiro exemplo, né, do Milner Grupo, de como esses homens dessa organização eles poderiam servir dentro do Império Britânico, né? E não só dentro do Império Britânico, como eles iriam promover essa mesma política ao redor do mundo. Tá? Deixa eu só citar alguma coisinha que é interessante, só para vocês verem, né, o poder que esse cara... Ó, ele fala assim, o Smuts, ele ao mesmo tempo, ele manteve 3 cargos de 9 cargos simultaneamente. Então ele tinha o cargo
como se fosse ministro das Minas e Energia, ministro da Defesa e ministro do Interior, ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Em 1912, ele deu 2 desses cargos, né, o Minas e Energia e Interior, em troca do Ministério das Finanças, que ele manteve até quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, como ministro da Defesa de 1910 a 1920, e depois como primeiro-ministro de 1919 a 1924, ele comandou as forças britânicas no oeste da África. Tá? Ele era, vamos dizer, o representativo na África do Sul do Gabinete Imperial da Guerra. Tá? Só mostrando, né, pessoal, como o poder desses caras, o poder dessas pessoas. Tá? O cara era chefe do Gabinete Imperial da Guerra, além de ter sido primeiro-ministro, né, de lá. Enfim, então, altos cargos, pessoal, cargos de liderança absoluta, né? Então o Quigley diz assim, olha, nós já vimos como o grupo Milner, que controlou, né, o dinheiro do Rhodes, afinal de contas o Rhodes, quando morreu, ele, né, deixou o Milner como herdeiro, né, após a morte do Rhodes em 1902. Em 1929, o grupo, né, ele convidou o general Smuts, né, para dar uma palestra lá em Oxford. Né. Nessa palestra, o Smuts sugeriu que vamos dizer, uma pesquisa detalhada na África, sobre a África e sobre os seus recursos, era extremamente necessária. Tá? Então o quê? Vamos mandar, né, os nossos geógrafos, os nossos antropólogos, os nossos sociólogos para a África, na verdade o quê, pessoal? Para fazer um levantamento ali de pesquisa, né? Onde tem riqueza, onde tem, né, recurso natural, onde tem, basicamente né, vou mandar uma equipe de espião para ver aonde que a gente tem que invadir, onde que a gente tem que influenciar, né? Ou se a gente não invadir, se a gente pode aliciar algum governante, né, para o quê? Para a gente ter acesso às riquezas naturais, né, alguma posição geográfica estratégica, enfim. Então, o Instituto Real de Relações Internacionais tomou, né, essa sugestão, né, e criou um comitê com o Lord Lothian como, né, o chefe desse comitê para estudar esse projeto. Esse comitê ele garantiu que vamos dizer, ele garantiu que os serviços de um governador que estava se aposentando da União das Províncias, que ele, vamos dizer, liderasse essa pesquisa, né? Então, o Sir Malcolm Halley se tornou diretor desse projeto e o editor do famoso dessa pesquisa, né, chamada African Survey, né? Dessa pesquisa africana que foi publicada em 1938 pelo Instituto Real de Assuntos Internacionais, tá? Com dinheiro obtido da corporação Carnegie de Nova York. Aí a gente já liga essa questão do estabelecimento anglo-americano. Então você tem o Carnegie, que, né, lembra? Nos vídeos que a gente fez sobre a galera lá dos Estados Unidos, o Carnegie tinha ligação com o Skull and Bones. Então você já está vendo aí os dois trabalhando juntos, né? Ele fala, então, né, a mão do grupo Milner aparece nesse trabalho, né, desde sua concepção inicial até a completude do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, do início até o final desse grande, famoso, né, a gente não conhece, mas desse trabalho, vamos dizer, foi um primeiro documento, né, publicado sobre a África, né? Uma pesquisa sobre toda a África, tá, pessoal? Então, olha que positivo. Não, pessoal, os caras estão fazendo um levantamento estratégico de
A visão não é nada, não, acadêmica, vamos estudar, não. O negócio é, vamos ver aqui o que a gente pode explorar nesse continente. Não. Apesar de que o público em geral é ignorante da existência, né, do grupo, né, e o público em geral nem imagina que esse grupo esteja conduzindo, por exemplo, uma pesquisa como essa, né, esteja pagando, esteja direcionando, né. Então, né, esse Haley, né? Então, ao longo do livro, pessoal, ele pega o quê? Algumas pessoas importantes do Milner Group, né? Alguns caras influentes do Milner Group, e aí ele vai falando um pouquinho. Então, ele, né, o Haley especificamente, né, o Sir Malcolm Rayleigh, né, que se tornou diretor, o que mais ele, né, sendo membro, né, que mais ele, além de ser, né, o membro do conselho do Instituto Real de Assuntos Internacionais, ele era membro permanente, né, da comissão mandatória da Liga das Nações. Tá? Ele foi chefe da Escola de Estudos Orientais e Africanos. Ele foi chefe do Instituto Internacional Africano. Ele foi presidente, né, da Sociedade Real da Ásia Central. Tá? Ele foi chefe do Comitê de Pesquisa Colonial, ele foi membro do Senado da Universidade de Londres, e ele foi chefe da missão econômica no Congo Belga, em 1941, enfim. Né? Então, eles dando só algum pessoal de novo para mostrar a influência de cada um desses caras, tá? Eles estavam em posições super estratégicas. Então, né, vamos fechar aqui. Ele fala assim, olha, então o sucesso, vamos dizer, né, que eles conseguiram na África do Sul, na União da África do Sul, em 1910, não significa que o Jardim da Infância encerrou. Melhor do que isso, né? Na verdade, eles passaram a implementar aquilo que eles fizeram na África do Sul como, vamos dizer, como estratégia para tentar expandir isso para o resto do império. Né? Então, vamos dizer, a mesma metodologia que eles usaram lá na África do Sul, que foi bem sucedida, né? Eles, ao invés de, pronto, a gente atingiu o nosso objetivo, vamos desfazer, né, o Jardim da Infância, por exemplo, nesse grupo dos caras, não, pra gente, não, agora que a gente conseguiu fazer na África do Sul, vamos repetir isso em outros países também. Né? Então, nesse novo projeto, inspirado pelo mesmo nome, pelo Milner, né, e com o mesmo grupo de pessoas, né, com o tal do Jardim da Infância, né, os métodos eram os mesmos, eram os métodos da mesa redonda. Né, onde a mesa redonda e esse grupo, eles estavam, vamos dizer, substituindo o Estado no sentido dos países onde eles se infiltravam. Tá? É basicamente como se fossem os parasitas, né, pessoal? Eles chegam num lugar, eles infiltram num lugar, né, num hospedeiro e substituem toda internamente, né, o controle do país. Mas ele fala, bom, mas sendo um bom problema, né, porque eles começaram a precisar de mais dinheiro e de mais pessoas para trabalhar, porque, né, foi dando certo. Né? Então, o pessoal adicional, ele veio, né, em grande medida do All Souls College, da faculdade All Souls, e também da New College, da faculdade New College, ambos em Londres. Tá? E os fundos adicionais vieram do Cecil Rhodes e dos seus associados, né, e do Walsh College também. Então, as fontes mais antigas de dinheiro, né, como ele cita aqui Abe Bailey,
né, e fonte de influência como o jornal London Times, permaneceram leais ao grupo e continuaram a assistir, né, a ajudar na segunda, vamos dizer, na segunda grande batalha do grupo Milner, né? Então, conforme o John Buchan escreveu na sua autobiografia, diz assim, entre aspas, né, lealdade para Milner e para os seus crentes, né, o seu credo, era o cimento necessário, o cimento forte, né, que iria permanecer muito depois, né, de que a obrigação deles na África do Sul tivesse terminado, né, de controlar a África do Sul. Levando em conta, né, que, por exemplo, que o pessoal da mesa redonda, né, em Londres, eles continuavam no Jardim da Infância, né, com a galerinha do Jardim da Infância. Galerinha não é criança, né, pessoal? Mas são mais jovens, é uma geração mais jovem, né? E ele fala, e também se nós lembrarmos, vamos dizer, de umas testemunhas competentes, como o Lord Oxford e o Lord Asquith, né? Como eles escreveram após a morte do Milner, né? Eles escreveram assim, olha, a sua personalidade era impressionante, né? E como ele conseguiu fundar uma escola, né, de jovens homens, né, capazes, que durante a sua vida e que tinham, vamos dizer, que reconheciam ele como o seu principal líder político. Ele era um expansionista, tá? Até um ponto protecionista do Império Britânico, né? Não protecionista dos outros países. Os outros países têm que ser dominados e explorados, né? Dos interesses britânicos. E olha só, pessoal, com, vamos dizer, um traço, né? Uma linha em assuntos sociais e industriais semi-socialista, tá? Com um sentimento semi-socialista. Vamos encerrar por aqui, tá? Então, semi-socialista para você entender que o socialismo é um pensamento que é promovido por esses banqueiros, porque na verdade o socialismo é o coletivismo, que na verdade a gente controla tudo, tá? Vamos socializar, acaba com... Entendeu? Pessoal, assim, na desculpa de socializar e de coletivizar para que todo mundo tenha igual, na verdade a gente tem que acabar o quê? Com a propriedade privada do cidadão, tá? Então, não, você, né, classe média, pequeno empresário, você tem propriedade privada, olha que egoísmo, vamos socializar. Eles são os banqueiros, fala, peraí, por que a gente não socializa o dinheiro de vocês, né, banqueiros? Né? Porque eles são elite, pessoal, né? Então, de novo, né, eles são os propagadores do socialismo, né? De novo, Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? Wall Street e o financiamento dos nazistas, ambos os lados, pessoal, ambos os lados, eles, né, controlando os espectros políticos, tá? Para quê? Para criar conflito, e eles estão, né, implementando o plano deles, que no final das contas é um governo global, tá? Então, bem simplificadinho, beabá, é para acabar com essa questão de país. Fala assim, não, o país tem exército, o país briga um com o outro, né? Para a gente viver na paz global, vamos acabar com países, vamos ter um governo global, tá? Isso aqui eu sintetizei muito, né, o que está em vários livros que a gente já leu aqui, mas o pensamento é esse, e a narrativa cada vez mais é essa. Então, se a gente precisar de várias guerras até que o povo não aguente mais e o povo fala, então é melhor ter um governo global, vamos ter várias guerras. A gente fica tranquilinho aqui na Suíça, né, nos bancos. A gente não vai lutar. Quem vai lutar deixa essa gentalha aí, né? Essas máquinas, como o Cecil Rhodes falava. Não somos nós. Até o momento que, né, eles vão cansar e eles vão aceitar nosso governo totalitário mundial, né? Que isso remonta ou remete a
Apocalipse capítulo 13, esse governo global, com uma religião global, com uma economia global, né? Que, pessoal, eles estavam trabalhando no século XIX para isso, eles estavam trabalhando no século XVIII, né? A maioria dessas sociedades secretas, as mais recentes, foram fundadas lá, século XVIII. Illuminati, né? Skull and Bones depois no século XIX, enfim, eles, né? O grupo do Cecil Rhodes, 1891, como a gente leu aqui, e continuam atuando até hoje, criando, né, organizações de fachada, como Liga das Nações, depois a ONU, depois Unesco, depois Bilderberg, depois Fórum Econômico Mundial, tá? Então, pessoal, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. A gente fez a segunda parte aqui, espero que tenha, né, ficado um pouco mais claro, e a gente vai, né, vamos continuar. É um livro denso, né, mas vale muito a pena, né? Eu acho que vai cada vez mais ficar claro para a gente como as coisas funcionam, como eles controlam a educação, como eles controlam a mídia, como eles criam uma narrativa para que as pessoas vivam numa realidade dita por eles, construída por eles, né? Mas glória a Deus, porque Deus, na verdade, tem uma outra história, que é a verdadeira história, e que por isso que eles odeiam a Bíblia, por isso que eles odeiam o cristianismo, por isso que eles, né, querem corromper o cristianismo, né? Quando eles não conseguem corromper, eles criam, né, uma falsa religião, é um ataque frontal mesmo, né, ao cristianismo. Então, pessoal, cada dia, sempre, hoje, você tem que se decidir em que lado você quer estar. Se você quer estar do lado desses psicopatas aqui, né, que, na verdade, estão, né, fazendo o trabalho do anticristo para, né, preparar o caminho do anticristo, ou se você quer estar do lado de Deus, que, pessoal, vai ter o final da história. A gente está chegando no final da história, tá? Estamos chegando. E é a sua vida, né? É a sua vida, é a sua decisão. Quem que você quer estar? Com quem que você adora? Porque independente, pessoal, a gente serve a alguém, a gente serve a algum propósito, né? Você fala, não, eu cuido da minha vida, eu sirvo a mim mesmo. Você acha que está servindo a você mesmo. Né? Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus criador, e Ele, diferente de outra qualquer religião, Ele se sacrificou por você, né? Jesus Cristo é Deus encarnado que morreu por mim, para pagar a minha conta e para pagar a sua conta, né? Para que eu pudesse ter acesso a Deus através de Jesus, porque eu mesmo sou pecador, né? Eu sou falho, eu erro, Deus é santo. Então eu precisava de um mediador entre eu e Deus. Jesus é esse mediador, que é o Filho, que é o Logos divino, né? Que é Deus. Jesus é Deus. Ele mesmo se tornou homem aqui para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então basta você aceitar, você crer. Você não precisa, você não vai conseguir comprar, né, a salvação. Você não vai conseguir, né, como eles acreditam, se elevar espiritualmente até a imortalidade através das suas práticas, independente de quais sejam elas. É pela fé. A salvação é pela fé. Amém? Então, basta a gente crer. Mas o que? Claro, a gente tem que se arrepender, a gente tem que entender a nossa necessidade, que eu preciso pedir perdão a Deus e me arrepender e receber de graça a obra que ele fez na cruz do Calvário, né, o sacrifício que ele fez. Eu só preciso receber, né, de coração grato, agradecer, receber, e aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e passa a habitar dentro de você. Então é uma oportunidade, olha só, pessoal, mais incrível, que em qualquer momento da tua vida você pode, sabe, ter uma vida nova, né? Deixar para trás tudo aquilo que você fez, que aquilo que te envergonha, ou aquilo que já, sabe, você acabou até adotando como tua característica, como tua identidade, né? Porque você não consegue fazer o contrário, você não consegue, né? Então você fala, já que eu sou assim mesmo, né? Deixa eu, né, já, sei lá,
Se eu sou drogado, eu já sou drogado mesmo. Se eu bebo, eu já sou bebo mesmo. Se eu sou adúltero, eu sou adúltero mesmo. Né? Você acaba... E Deus fala, não, eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho... Você não consegue, mas através do meu poder eu consigo restaurar, curar o teu interior para que você... Porque na verdade você assumiu essa identidade, mas isso, você está escravo. É que você não consegue se libertar, mas você está escravo. Então você fala, bom, é mais fácil eu... Assim parece que é uma decisão minha, não é uma... Você está escravizado. E Deus te liberta, Deus nos liberta, Deus nos purifica, nos restaura, né? Restaura o nosso coração. Amém? Então, eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Um momento decisivo de você confessar a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão, receber a paz com Deus, ser restabelecido a comunhão com Deus. Amém? Então coloca a mão no seu coração. Mas você precisa falar, tá? Você precisa falar em voz alta. Não precisa gritar, mas você precisa falar. Não adianta ser só na mente, não. Tá? Então repete comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque hoje é o dia em que eu me entrego a Ti, em que eu me rendo a Ti. É o dia da minha salvação. É o dia em que a obra que Tu fizeste há 2000 anos, ela passa a ser efetiva na minha vida. É o dia em que o Teu Espírito Santo entra em mim, em que eu abro o meu coração, eu convido o Teu Espírito Santo para fazer morada em mim. Eu abro a minha mente, eu abro as minhas emoções, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu saio do controle da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti perdão por tudo aquilo que eu fiz que Te entristeceu, tudo aquilo que eu fiz que feriu as outras pessoas, que feriu a mim mesmo, tudo aquilo que eu fiz que enalteceu o mal, as trevas, consciente ou inconscientemente, eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu quebro toda aliança, toda liberdade que eu dei para que o mal agisse na minha vida, qualquer pacto que eu fiz, eu quebro hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu faço uma nova aliança contigo, Jesus, no Teu sangue, o sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Esse sangue que me lava e me purifica de todo pecado, que me compra, Pai. Obrigado, Senhor, que Tu pagaste um alto preço, Senhor, pela minha vida na cruz. Tu deste a Tua vida, Senhor, para que eu pudesse ter vida hoje, para que eu pudesse receber a Tua vida, o Teu Espírito Santo, pudesse ser um contigo, Pai. Eu pudesse entrar na Tua presença agora, em nome de Jesus, através de Jesus, e ter paz contigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu já sei que a partir de hoje eu tenho um destino, o meu destino é o céu, o meu destino é estar na Tua presença por toda a eternidade, Pai. Obrigado porque Tu me resgata do inferno, Tu me resgata da separação de Ti, Tu me resgata das trevas, Pai, para estar no Teu reino, o reino de amor, Senhor, de alegria, de felicidade, de vida, Senhor. Tu é o autor da vida, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque hoje eu recebo a Tua vida em mim, e o Teu sangue que me justifica, me purifica de todo pecado, Pai. Eu Te louvo, Senhor, eu Te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é meu Deus, Pai. Eu não sou o Deus da minha vida, Tu é o meu Deus, Pai. Nada está no Teu lugar, Pai. Nada na minha vida tem importância mais do que Ti. Porque Tu é a vida em si, Senhor. E eu Te louvo, Pai, pela Tua graça. Eu peço, dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Cumpre o Teu propósito na minha vida, Senhor. Eu peço, me dirige para que eu, Pai, para que eu realize as obras preparadas de antemão que Tu tinha já para que eu realizasse. E nessa realização eu vou encontrar felicidade, eu vou encontrar realização pessoal na Tua obra, Senhor. Eu vou ter plenitude de vida, eu vou ter alegria, eu vou ter a manifestação dos Teus frutos, dos frutos do Espírito na minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Eu peço, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me sela com o Teu Espírito Santo da promessa, Pai. Eu Te louvo, Jesus Cristo, pela Tua graça, porque hoje eu estou salvo, Pai. Eu estava morto e hoje eu revivi. Eu estou ressurreto, Pai, através do Teu Espírito Santo. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia disse que você passou da morte para a vida. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter comunhão com Deus e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, uma igreja que pregue que Jesus é 100% Deus e 100% homem, que pregue a sã doutrina. Amém? Então é isso, pessoal. Olha, lembro de novo a vocês aqui dos meus quadrinhos, tá?
Entre em contato para você receber esse material de primeiríssima, de qualidade, pessoal, feito com muito amor, muito esmero, muito carinho, um material incrível. Divertido também, tá? Você vai se divertir lendo. É isso aí, entre em contato, os links estão aqui embaixo, né? Obrigado, pessoal do Subscribe Star. Deus abençoe. Até quinta-feira. Tchau.